Fazer algo diferente ou mudar seu estilo de vida não é apavorante. Apavorante é acordar e viver o mesmo dia todo dia. Eu sou a Simone Luluski, do Pod Virada da Agência Believer, e esta frase é da nossa convidada de hoje, né, Dri? É isso mesmo, é uma frase já impactante que tem tudo a ver com o nosso podcast. Eu sou a Adriana Pastore, sócia da Agência Believer. Convido vocês a se inscrever, ativar o sininho, acompanhar a gente. Hoje é o programa número 1. Aqui nós teremos histórias muito inspiradoras, vamos conversar com gente muito legal, contando o momento de virada da vida delas, seja profissional, seja pessoal. O Pod Virada, a gente definindo os temas, ele vai ser muito como uma vitrine, porque pelo objetivo de fato da Agência Believer. Quer trazer a parte de consultoria de estilo, de excelência no atendimento, e o Pod Virada tem que inspirar você a dar aquela virada na sua vida e começar algo do novo, ou prestar atenção nas pequenas viradas que acontecem no dia a dia, que às vezes a gente fica focado muito onde a gente quer chegar e esquece que a jornada tem que ser prazerosa. E essa frase diz muito, e ela vai poder falar sobre isso durante o nosso bate-papo. É uma amiga minha, né? Nossos maridos são muito amigos. Nós tivemos uma sintonia desde o primeiro contato. E quando a gente estava conversando com a Adri, pensando... nós vamos falar sobre moda, empreendedorismo, saúde, família, inovação, mas lifestyle, na minha cabeça, na hora, veio Camila Moretti. Oi, Cá, tudo bem? Super honra, né? Não tenho nem como não me sentir honrada com isso. E é verdade, né, Sil? Acho que desde o nosso, primeiro encontro foi amor à primeira vista. A gente se conecta muito bem, eu acho que a gente tem histórias muito bacanas, né? Como vida, como também da gente... nós somos mulheres que tivemos, né, que correr atrás aí dos nossos objetivos. Então, muito obrigada pela oportunidade. A Agência Believer, tá? Eu tô super emocionada de estar aqui. Esse é o primeiro programa, né? Uma responsabilidade muito grande. Eu como uma pessoa comum. Mas eu acho que como todas nós temos sempre uma história, sempre um aprendizado. E quando a gente compartilha, eu acho que a gente engrandece aí todo o nosso redor, né? Verdade. Espero colaborar com vocês, né? Com certeza. Como eu falei, a Camila, desde que eu conheci, a gente conversa muito e ela sempre me inspira. Ela tem um super bom gosto, recebe muito bem, cozinha muito bem, viaja muito, então história não falta, né? E verdade. Hoje eu acredito que ela também vai poder inspirar um pouquinho vocês aí em casa. Nossos ouvintes, telespectadores, o que é, gente? Então, ainda somos, o que a gente falou que nós éramos? A gente tem que ir milênios ainda. Estamos aprendendo a linguagem da internet. YouTube, como é que Bom, enfim, vocês nossos aí inscritos. Nossos inscritos, porque você já está assistindo aqui, você já se inscreveu no nosso canal. Então, nossos inscritos vão ver de primeira mão a história da Camila, contada de uma forma que eu acho que ela nunca contou na vida dela. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Então, vamos lá. Para o pessoal de casa entender um pouquinho dessa jornada e dessa grande virada que você está a ponto de dar aí na sua vida, vamos começar lá do início, Cá. Que tal você explicar um pouquinho quem é a Camila? Né? É difícil você falar de você mesmo, né?
Porque a gente tem tantas fases na nossa vida, mas é legal sempre resgatar um pouquinho o nosso passado, né? Eu nasci 26 de dezembro, né? Então, foi logo depois do Natal, eu nasci em São José dos Campos. Meu pai trabalhou 30 anos na Shell. Então, toda vez que ele era promovido, a gente se mudava. Então, assim, eu estudei em 13 escolas, meu histórico escolar é gigantesco. E, assim, isso me deu uma oportunidade muito grande de conhecer também culturas diferentes em cada cidade, os amigos que você acaba fazendo, você acaba se provocando a ter novas experiências. Eu acho que é isso que eu levo hoje na minha vida, né? Todo mundo pode olhar o copo vazio, né? Poxa, me mudei de cidade, meu amigo, a minha escola. Quantas mães, às vezes, acabam mudando de emprego e o filho fala, não, mãe, meu amigo, tal. Então, assim, eu vivi isso muitas vezes. Mas o mais importante é ressignificar, né? Então, a Camila é uma menina que nasceu numa cidade do interior e acabou indo para várias cidades por conta do emprego do pai. Quando eu vim finalmente morei em Manaus 3 anos, né? Numa época que só tinha a Zona Franca de Manaus, não tinha quase nada. Eu fui em várias aldeias indígenas, isso foi muito bacana. Então, uma garota criada no Rio de Janeiro, num apartamento, foi no meio da selva amazônica e ver um monte de bicho muito grande. Então, minha vida já começou nessa aventura, né? Isso é muito legal, porque hoje eu tenho como base muitas coisas que eu levo da nossa infância. Eu acho que prestar atenção, Simone, como você falou, né? A gente se ressignifica a cada dia. E isso vem desde o começo da nossa vida. A gente vê uma dificuldade, a gente olha a situação, a gente tem que se ressignificar. E ao longo dessa minha vida, quando eu finalmente parei em São Paulo, o que eu queria ser? Eu, como uma boa capricorniana, né? Eu adoro trabalhar. Queria ser executiva de sucesso, né? Só que eu abria aquelas, sabe aquelas revistas de cursos no exterior? E eu falava, eu quero ser aquelas pessoas que estavam todos sorrindo embaixo da árvore, num campus da universidade. Eu falava, eu quero isso aqui para mim, né? E como é que eu vou lidar trabalho com viagem, né? Que era uma coisa que eu sempre gostei, né? E eu fui me formar em comércio exterior, porque no fundo, eu queria trabalhar de graça pela empresa, viajar de graça pela empresa e conhecer e mexer com outras culturas. E isso foi a minha carreira inteira. Eu acabei me especializando em organização de feiras internacionais. Naquela época eu tinha poucas organizadoras no Brasil e eu acabei assim, com 2 nichos, tá? Nem todo mundo conhece um pouco esse mercado de o que é organizar feira, né? Todo mundo chega lá, tipo Salão do Automóvel, outras feiras, já está tudo pronto, né? Mas qual é o bastidor disso, né? Hoje se ouve muito falar em organização de festivais, essas informações estão muito mais acessíveis, né, para as pessoas, mas naquela época, nossa, era um bicho de 7 cabeças. E eu comecei a organizar pavilhões brasileiros fora do Brasil. Então, junto com a agência Apex, né, que promove promove mercados brasileiros fora para promover exatamente a exportação, né, que é uma agência de exportação. E nisso a minha carreira começou. E eu amava, porque você ia para um país diferente, você via a organização diferente, porque nos Estados Unidos é de um jeito, na Europa é de outro. Tive a oportunidade de ver como organizar a China. Então, assim, você vê essa mistura cultural dentro de eventos, para mim é fascinante. Voltei para o mercado brasileiro e comecei a organizar aqui nos pavilhões em São Paulo algumas feiras. Então, eu levei isso 25 anos da minha vida. Então, foi assim, uma carreira que eu construí com muito sacrifício, ressignifiquei muito, porque é um mercado, de lá para cá, mudou muito, mas no começo era um mercado muito difícil, né? Nem todo mundo, não tinha assim, passava fax. Sim, né? eu ia Então, falar toda essa comunicação de hoje, né? Como que era possível, né? A gente olha para trás, não tinha celular. Então, né? Então, é muito interessante se você vê a evolução, né, do mercado. Mas olha que bacana, você já conseguiu lá atrás, mudando a minha história totalmente diferente, porque eu sou super bairrista, sou aqui de São Caetano, minha família toda daqui, trabalho aqui, tenho a Cimes há 30 anos, então é uma loja familiar, né, de origem familiar, e na verdade, antes da Cimes, por isso que a gente se conecta, né, meu sonho era ou hotelaria, ou alguma coisa, porque eu também queria viajar. Quando a Cimes caiu no meu colo, assim, com 14 anos, essa responsabilidade, eu fui pegando gosto, tudo pra mim foi direcionado pra moda,
do lado da minha família, na rua da casa dos meus avós, e eu fui construindo uma vida daí totalmente diferente. Mas a gente vê que você conseguiu, por exemplo, unir o que você queria, que era viajar ao mundo, e trabalhar sendo uma grande executiva, né? Exatamente. Muito legal isso, e chega ao ponto de que você, nossa, que bacana, fazia o que você gostava, viajava, mas eu lembro muitas vezes que a gente, em algumas vezes você comentava, nossa, tá muito maçante, tá muito, eu tomo café no carro, eu tomo, né? Então, o que foi pra você mudar, sair desse mundo, o que você conquistou e você queria? O que acontece? Uma mudança, ela é nunca fácil, né? E assim, quem nunca não saiu do trabalho de saco cheio e falou assim, ai, vou largar tudo. Não, eu não aguento mais. Ah, porque é trânsito, porque eu tô com problema na família, porque, tipo, o cara do trabalho me sacaneou, enfim, todo mundo tem essa explosão, né? Mas a gente eu até brinco, a gente é daquela geração meio frustrada do domingo no parque, porque aquele garoto que ficava, você quer trocar o seu 1 milhão, a sua bicicleta por 1 milhão grande do seu, você falava, não fala, então você tem medo de errar, você tem medo de falar aquele tá sim. Tá tudo certo, né? E então, desde criança você fala assim, não, olha, eu tô brincando aqui, mas você fala, caramba, não posso errar. Exatamente. Então, e a gente tem aqueles mitos de, não, eu tenho que fazer meu pé de meia porque eu vou me aposentar quando eu tiver velhinho. Então, qualquer coisa que acontece no meio do caminho, você fala, eu tô fazendo uma coisa errada. Né? E assim, nós somos programados, nossa natureza, né, assim como ser humano, é defesa. Né? Se você vê algum perigo, você fala, não quero. Então, assim, é muito difícil você sair da sua zona de conforto. Ainda mais algo que você gosta muito de fazer. Para mim foi muito difícil. Eu sempre amei. E eu acho que isso que assim, eu acho que essa foi a grande sacada. Porque você não precisa mudar algo que está errado. Entende? A mudança nem sempre é ruim, né? Exatamente. Ela é dolorida, independente de ser boa ou ruim. Frase, né? Exatamente. E assim, eu lembro muito bem, esse dia foi muito importante para mim. E aí eu volto depois por todas as informações que eu fui impactada, mas para vocês verem o que foi realmente a virada, eu lembro que um dia eu tinha acabado de comprar um apartamento na praia, né? Era pós-pandemia e tal. E aí eu tava assim, eu acordei de manhã, às 8 horas da manhã, entrei no meu computador e tal, eu tava trabalhando no mercado de games, né, um mercado super, né, que tava voando na pandemia, e aí eu acordei às 8 horas da manhã, vi o sol nascendo, tal, não sei o quê, chegou 8 horas, o sol se pondo, e eu lá no computador, não tinha saído pra nada, e eu falei assim, nossa, meu Deus, eu não saí, não olhei a janela, como que pode isso? Como é que, né, minha vida tá assim? Aí caiu a ficha. Eu falei, se eu não posso mudar minha própria vida, quem que vai mudar? É verdade. Não é? É algum estresse que vai me empurrar para fazer alguma coisa? Não, é naquela hora que eu falei, gente, eu vou voltar a todos aqueles meus sonhos, todas as coisas que eu fui impactada ao longo dessa minha carreira que era paralelo ao meu trabalho, para realmente falar assim, a gente nunca vai dormir menos inteligente, eu brinco. Porque você sempre aprende uma coisa no dia, né? Sim. E aí, o que eu aprendi ao longo dessa minha jornada? Né? O que eu quero levar para si? Eu já sabia que eu não queria mais fazer aquilo. Eu já não estava mais me conectando com aquele mundo e não era com ódio, não era com aquela coisa, ai, tô de saco cheio. Porque muitas pessoas me perguntaram, nossa, você encheu? Você se encheu? Você não aguenta mais, né? Eu falei, não. Como assim? Então, por que você mudou? Porque eu queria aprender outra coisa. Né? Eu acho que na vida a gente tem que dar a oportunidade de aprender coisas novas. Sim. Mas nem todo mundo tem a coragem, porque acha que vai dar errado. Porque lógico que vai. E é legal que dê, mas que dê errado rápido para você consertar. Porque se você realmente está conectada com aquilo, você vai entender que isso é um amadurecimento, isso é algo para você prestar atenção para fazer algo melhor. Nós, latinos, eu falo assim, pelo fato de ter tido vários contatos com outras culturas, nós temos um problema em falhar, em fracassar. Se você pega, por exemplo, eu tinha um chefe americano que eu falava, nossa, pelo amor de Deus, errou. Ele, tudo bem, tá ótimo. Eu falei, mas você não tá bravo? Ele, não, ainda bem que eu errei rápido e já consertei. Eles não se conectam tanto com esse sentimento. A gente sim, né? Porque a gente é quente, a gente briga e tal, não sei o quê. Como que eu fracassei? Porque a gente é treinado para o sucesso. É muito familiar que vem, né? Uma cobrança gigante da própria família. Não, você tem que... A gente conversou já sobre isso. É o estudar, fazer faculdade, casar, ter filhos e se aposentar. Essa linha reta. Só que essa linha reta
para algumas pessoas pode ser que sim, mas para outras não trazem felicidade. Então, Exato. e mesmo porque nunca é a linha reta, né? A vida, ela é igual esse loguinho do Exato, pode virada, É a né? virada. A virada, ela chega pra você. Exato. Né? Querendo, quer queira ou quer não, né? Ou a força, ou Ou você não. buscando, E né? esse lance de buscar algo novo, assim, também entra muito com a nossa sintonia, né, Adri? Sim, sim. Porque também aqui a gente tem uma relação de cliente primeiro. Eu lembro que, Adri, como é o nosso episódio número 1, acho que vale a gente falar um pouquinho também da nossa história, que a gente chegou até aqui. Eu lembro, eu ficava na loja lá com a minha avó a tarde inteira, né? Primeiro eu estudava de manhã, ficava de tarde na loja. Depois, à tarde e à noite para faculdade, para escola, enfim. E a Adri, a gente escutava tic, 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 aquele salto, trabalhava ali perto, daí minha avó sempre falava, olha aquela moça bonita de salto, sempre na estica, tal, virou nossa cliente, sempre os super lançamentos. Em 97, acho, 97, né? isso. E foi indo essa parceria de cliente. Quando foi em 2007, a gente se conectou como amigas. E aí viajamos muito também. No momento que a gente... muita aventura. Balada, enfim. Foi um momento de muita parceria nesse lado. Depois, tem 2 anos que ela veio trabalhar na Cimes. Comigo, pedir ajuda pós-pandemia, porque a Cimes também... mesmo sendo bairrista, estando lá tranquila, 30 anos, não tem nada de tranquilo. A gente tem que se virar muito, a gente passou por inúmeras fases, mudança de moeda, mudança política, até uma pandemia. Então, são muitas viradas que a gente tem que dar, e para buscar, tá sempre inovando, para estar sempre no mercado. E quando a Adri começou a trabalhar lá com a gente, principalmente para essa parte digital, que era uma outra virada na Cimes também. Imagina, uma loja totalmente física, né? E com a minha sócia, com a minha tia, que é sócia até hoje, a Sandra, a gente super tranquilas no nosso mundo ali, e a gente precisava se adequar, inovar e ir para esse online, por isso que eu chamei a Adri. E a Adri, vendo o meu atendimento lá na loja, ela falava assim, a pessoa entra aqui e sai transformada. A pessoa entra aqui, às vezes porque a pessoa entra baixo astral, tem um evento pra ir, não sabe nem se quer ir, não tá bem com o corpo, não sei o quê. A gente bate um papo, a gente conversa, a gente transforma, e a pessoa dá uma virada que sai de lá com alto astral. E aí ela falava, você tem que levar isso mais além do que só aqui a Cimes. Esse atendimento, essa excelência no atendimento, essa fidelização, essa consultoria de estilo. E ela falou, por que não? E eu, na minha zona de conforto, na Cimes, há 30 anos, lá... inovando com toda essa tecnologia nova, esse mundo novo, mas totalmente confortável. E isso já era uma vontade minha, porque ali eu já dominava. E por que não fazer algo diferente? Realmente, realmente. Na verdade, eu acho que sempre o olhar de alguém de fora, né, ele te traz uma visão que eu trouxe algumas visões, eu acredito, tanto para si quanto para a loja, visões que talvez alguém que não tivesse uma proximidade que eu tinha com elas, tanto com a Si quanto com a Sandra, não falariam, né? E eu acho que é bom para... Eu falei assim, é muito bom para abrir os olhos, porque sempre foi pensando no bem-estar, né? Então, isso eu acho que sempre dá aquela virada de chavinha. Mas, falando um pouco da nosso encontro, né? Realmente foi... A Si, ela esteve em vários momentos da minha vida. Eu tive alguns tombos... que ela esteve ao meu lado, né, até por isso que eu tenho tantas mudanças de carreira, né, eu digo que eu fiquei tantas vezes no fundo do poço que até deixei ele arrumadinho lá, uma cadeirinha, uma poltroninha, passou uma coloquei deixou um cheirinho, né, lá, porque já tava, enfim, mas quando eu fui pra loja, assim me resgatou uma visão que eu não tinha mais de mim, né? Assim, que eu poderia ter uma nova profissão, e entrei nessa parte digital, assim, foi um super desafio, né? Porque a minha parte sempre foi muito comercial, né? Então, foi muito legal e a gente se conectou profissionalmente também, né? Então, assim, a gente tem o negócio assim, que, óbvio, nunca é fácil você conviver com alguém tanto tempo trabalhando, então e aí com a parte emocional da amizade, isso poderia ser um problema e nunca foi nesses 2 anos, né? Por isso que e observando o atendimento, não mais como cliente, mas ali do lado dela, e vendo o que isso mudava na vida das mulheres que iam lá na loja, que
realmente isso. Tem mulher que chega lá e ela tá péssima, o dia dela, e ela vai lá, ela vai buscando isso, e ela sai falando de lá, muito obrigada, sabe? Ela vai, faz uma compra, ela se veste, enfim, às vezes coloca só um brinco, né, Cê? Mas ela bateu um papo com as meninas, ela se sentiu renovada. E isso, eu acho que é legal levar para outras pessoas também. Eu falei assim, vamos fazer alguma coisa com isso. E aí foi que a gente começou a falar. Porque a virada, Camila, até no seu caso você vai comentar agora também, mas mesmo pra gente, ou pra todo mundo, a virada impacta muito quem tá ao nosso redor. Porque, isso é verdade. né? Então a gente pensa muito o que vai. Muitas vezes a gente pensa tanto que não faz, né? Exato. E olha só, uma pequena virada. Eu brinco que, só voltando a esse assunto lá da loja, do atendimento, às vezes a gente vai. Você vai com tanto problema, por exemplo, lá pro trabalho, pra loja, mas chega lá, eu sempre, 30 anos, ninguém me viu de outra maneira, a não ser sorrindo, e daí eu converso com as pessoas, a gente muda um gesto, converso com quem entra lá, tal. À noite eu penso que eu nem tinha problema. Como a gente entende, né? Que tudo aquilo, eu falo, gente, pra eu sair nervosa de casa, por quê? Nem tinha problema. Porque você abre teu olhar, Exatamente. né? Na verdade, essa parte de você olhar o outro. As pessoas estão esquecendo um pouco de olhar, ouvir o outro, né? Às vezes, numa conversa, para pensar, para observar. Você tá num restaurante com seus amigos, tá com seus próprios amigos mais próximos, você tá contando uma história e a pessoa não te pergunta o que... Mas e como é que foi? Mas não é assim, mas eu tive também uma viagem. Ela quer contar a história dela também. Sim. As pessoas estão perdendo esse olhar conectar, pro outro. Né, com o outro, é verdade. E quando você faz isso, que é esse que é o mais legal, é que você abre teu olhar, você pensa nos seus problemas sem ter que falar dos seus problemas, né? Então você pega uma que uma pessoa fez, poxa, a pessoa agiu daquela forma, então você vai melhorando, né, a tua vida, sem até que a pessoa perceba, mas só o simples fato de você perguntar, prestar atenção naquilo que ela tá falando, né? Então eu acho que cabe a gente ter esse olhar do próximo, né? E você, quando você tava na loja, que você tava com um monte de problema, a pessoa falando... Você se interessa, entendeu? Isso, pelo fato do teu atendimento, que eu sei que é excelente, e você transformava a vida das pessoas porque você ouvia. Você acolhia. E ouvir também é acolher. Né? Então, isso é muito importante, né? Na sua área, Camila, você lidava com clientes, empresas, né? Na verdade. Então, não tinha essa parte, ou tinha, você sente que tem essa parte mais emocional, que talvez você tinha, né? Tem em todo lugar, né? Tem algum exemplo, comercial, assim, que né? você... Não tem como, né? Então, assim, é interessante, assim, eu tinha 200 clientes num projeto, né? Então, assim, cada um tamanho diferente, particularidades diferentes, produtos diferentes, e dentro de uma mesma cadeia, você também tem uma resposta diferente dentro daquela economia. Então, por exemplo, na minha última feira, tinha uma ponta daquele segmento que estava sofrendo mais, então você tem que acolher, você tem as associações, então você acaba sendo meio psicólogo de todo mundo, mas o que é interessante? Você cria uma amizade, quando você trabalha com amor, sabe, com dedicação, aqueles teus clientes eu tenho até hoje. Eu, inclusive, teve o dia do amigo e um cliente meu da feira falou assim, ai, Camila, eu lembrei de você, te mandei. Virou amigo, porque sempre, sabe, você tem um relacionamento muito, muito legal. Relacionamento é uma palavra, né, que a gente tem que carregar pra vida, porque o relacionamento fez com que nós... que a gente tá aqui hoje, é o relacionamento que nos leva a tomar várias decisões que faz a gente dar essa virada, né? Não adianta a Camila ser extremamente eficiente no trabalho, mas ela não tem essa parte pessoal... Que a Camila é eficiente, mas ela sempre com uma cara fechada, não pergunte nada, as pessoas têm medo de chegar, porque tem muita gente que trabalha em empresa assim, tem medo de chegar no chefe, tem medo de conversar com a pessoa, porque ela é inacessível, apesar de ser eficiente. E hoje em dia eu acho que não cabe mais muito, no mundo de hoje principalmente, acho que não cabe muito mais isso. Não, e assim, o pessoal fala muito de empatia, né? Eu tenho visto muito, tenho colegas que trabalham nessa parte de treinamento, de consultoria da pessoa na empresa, vamos dizer, como é que eu tenho que tratar meu chefe, como é que eu tenho que tratar meu colega de trabalho. E uma coisa que eu tenho ouvido falar, e foi até recentemente, empatia. Mas a empatia, eu vou falar, é muito difícil se colocar 100% no lugar do outro.
Tá? Por quê? Porque eu tenho uma bagagem de vida diferente, vocês têm... Então, como é que eu posso me colocar no lugar, por exemplo, da Simone, que teve uma vivência diferente da minha? Então, hoje, essa empatia, que eu acredito, é você tratar o outro como ele também quer ser tratado. Né? Porque é isso que eu falei, nós somos pessoas diferentes, mas se eu olhar que a Simone, ela tá mais estressada, ela tá mais preocupada porque o projeto dela, por exemplo, um colega de trabalho... A Simone, minha colega de trabalho, ela tá com um projeto dela que vai sair agora e meu projeto vai demorar um pouco. Eu olho para a Simone, eu tô vendo, eu vou ela de uma forma mais, ela tá precisando naquele momento. E eu acho que essa empatia com o outro funciona muito bem. Você cria o relacionamento. Eu sempre teve, assim, em feira, uma grande discussão, né? Vários momentos, fizeram feiras virtuais, feiras, não sei o que eu acho que complementa uma feira. O que é a feira? É você ter um exemplo do mercado lá, né? Visualmente falando, mas aonde você tem a oportunidade de falar com a pessoa, olho no olho. Saber que ela é real, né? Isso você não substitui. É o que a gente está fazendo agora, é esse relacionamento. Eu poderia estar fazendo aqui um FaceTime, sim, né? Mas é muito... O papo flui muito mais quando a gente está olhando uma coisa mais autêntica, sim, mais honesta, sabe? Nesse improviso muito bom. É verdade. A gente volta a dar o exemplo da loja, que é o que eu sempre vou dar, né? Por conta da vivência. E isso sempre foi uma questão lá na loja. Precisa ir pro digital, precisa ir pro online. E ok, vamos, porque senão eu tenho que acompanhar. Tem que fazer, Mas o bacana é que eu percebo lá na loja, a gente toda uma estrutura online e tudo, mas é muito legal, porque a pessoa, mesmo no online, quer dar aquela palavrinha, né? Quer buscar a gente, né? Tá tudo lá verdade. no site. Legal. Ela quer perguntar, ela quer essa atenção. E é isso, gente. É isso mesmo, que a gente teve esse intervalo aí dessa pandemia, que é surreal, a gente nem lembra mais que passou, mas voltando, assim, a necessidade dessa troca, né? E a virada se dá e afeta todo mundo, né? Porque, assim, para tocar esse projeto, eu tenho que tomar algumas medidas no meu outro. E para tocar, E como foi para você isso? Bom, né? Então, não é fácil, tá? Todo mundo fala assim, é muito fácil, ela largou e agora... Não é fácil, nunca é fácil. Você sair da sua zona de conforto não é fácil. E o que é desconhecido assusta. Né? Porque assim, vou largar minha família aqui, vou viajar com meu marido, 1 ano e meio, vou ficar na Europa, que é todo o projeto, eu vou contar em mais detalhes, mas assim, gente, eu vou ficar longe 1 ano e meio de pessoas queridas, né? Pessoas que vão me abraçar no meu momento que eu tô triste. Eu vou estar sujeita a perrengue de viagem, em lugares que eu nunca fui, que eu fiz uma pesquisa prévia, mas isso é legal. É essa jornada que é isso que a gente tem que se atentar. Frio na barriga, né? Aquelas borboletas na barriga. Isso. Conta pra gente, então, Camila, já como que é esse projeto maravilhoso que você vai fazer. Bom, então, eu também tenho um companheiro que ama viajar, né? E a gente tem, assim, distribuições de tarefas que combinam muito bem, né? Ele é super bom de logística e tal, e eu sou boa de pesquisar. Então, quando a gente tomou essa decisão de largar, porque ele também era do mercado e largou também esse mercado de eventos, a gente falou assim, gente, vamos aproveitar a vida. E a viagem sempre significou pra gente uma transformação. Tá? Quando você volta de algum lugar, você volta transformado. E aí a gente falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ficar 1 ano fora, em princípio era 1 ano, e eu acho que a gente vai estender um pouquinho. E eu gosto muito da Europa, acho que a Europa ela tem essa diversidade de culturas, países tão próximos e tão diferentes um do outro, né? E aí a nossa ideia é fazer uma viagem diferente, a gente começar por um país, comprar um carro, fazer tudo de carro, para que a gente possa ter a liberdade e a mobilidade de você estar numa cidade, você conversa com outras pessoas, isso é muito legal. Aí você fica sabendo que tem uma cidadezinha ali, e você tem aquele carro e vai embora. Você vai. Então a gente vai construir toda essa experiência estando lá, né? Então a gente já fez o trajeto, né? Com alguns países, né? Que a gente de bate pronto já vai fazer em princípio, mas nada está assim escrito em pedra, né? Certo. A gente vai realmente vivenciando e vendo que aquilo está conectando com a gente.
Porque eu acho que isso que vai ser legal. Então a gente começa agora em novembro, já tá... Que delícia, tá E como que vai ser o registro disso? Você vai registrar num canal de YouTube? Ou num... Boa pergunta. A gente lançou agora, essa semana, em primeira mão aqui também, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. O Instagram, a gente vai fazer tipo um diário de bordo, tá? Que é o Trip and Tough. Tá aqui, eu acho que a gente colocou aqui na tela. E qual que é a ideia do Trip and Tough? Eu pesquiso muito esses casais que vão viajar, dão uma volta ao mundo, ou dão dicas de viagens, e são super válidas, né? Eu quero fazer isso, mas eu quero mostrar um lado diferente, onde eu posso linkar gastronomia, eu adoro comer, eu adoro cozinhar. Eu, além da faculdade de comércio exterior, eu fiz uma faculdade de gastronomia, então, de paixão. Então, eu quero agregar todo esse meu conhecimento em achar coisas diferentes, né? Tipo, eu vi um prato típico e ensinar as pessoas, talvez assim, quando você tá recebendo, eu sempre gostei de receber pessoas, como a Simone falou, poxa, uma entradinha super legal aqui da Grécia, uma entradinha super legal, que não é a tradicional, é uma coisa diferente, né? A gente tá buscando por coisas diferentes. E também gosto muito de decoração, então como você pegar uma dica de alguma loja que tem lá, algo que você possa também aplicar na sua casa, umas tendências de moda, tendências de decoração. Eu acho que é um olhar diferenciado para uma viagem e linkando, óbvio, dicas. Porque eu acho que as dicas, elas precisam ser compartilhadas, né? Foi por isso também que a gente pensou na Camila, porque, estilo de vida em grande, né, com grande estilo, essa virada que ela deu, saiu desse mundo corporativo e agora vai para uma jornada meio sem destino, né? Destino, e casou muito com a Believer, né? Sim. Porque a gente falou, uma jornada que em cada tema, cada parada pode acrescentar com a moda que a gente vive aqui pela Sims, pela Believer, com tendências de mercado, que é o que a gente sempre vai buscar, passar, eu acho que um outro link que também porque a gente está aqui firmando uma parceria, né, nessa jornada, o que a gente pode linkar é o atendimento também, cara, se eu olhar, poxa, fui num mercado aqui em Singapura, e olha que bacana que eles atendem, então, e com uma estrutura tão precária, e olha como eles estão felizes, funciona, como funciona. E aí, vamos ver aí no Brasil como que a gente pode levar alguma dica dessa. Eu acho que super vai casar essa parceria, já deu certo. Eu tenho certeza. Que nós vamos chamar de pílulas de conhecimento. Perfeito. Legal. De vez em quando a Camila vai pingar aí no nosso Instagram com conteúdo bacana. É isso aí. Uma visão que cabe e casa muito bem com moda, estilo. Posso pedir um spoiler? Pode. Como que você pensou na sua mala? Olha, eu vou falar. Esse spoiler eu gostaria muito. Eu vou dizer que foi uma das coisas que mais me tirou o sono. Sério, porque primeiro que você abre seu guarda-roupa e fala, não dá pra deixar nada. Como é que eu vou, tipo, aquele dia que você acorda, você fala, eu quero vestir aquele vestido amarelo, aquele vestido vermelho. Sim. Não vai ter. Só vai ter aquilo. Então você vai usar a sua criatividade pra poder compor looks. Exatamente. Aí vem um pouco do seu conhecimento, que a né? gente faz. Mas assim, o que foi? Também ao longo do tempo, eu comecei a olhar meu guarda-roupa também de uma forma diferente. Primeiro que eu não tinha mais aquela questão do dia a dia do trabalho, porque realmente quando você tá trabalhando, você tem, né, o teu guarda-roupa de trabalho do dia a dia. Mas depois você olha assim, você fala, cara, eu quero uma coisa... Aí começo a prezar conforto. Aí eu começo a prezar tecidos que não amassam, que eu tenho certeza que eu vou achar uma lavanderia rápida. E peso na mala, né? A gente tem que ser muito criativo. Porque agora com a mudança de peso, antes eram 32 quilos, agora você tem 23 quilos para viagem internacional, como fazer? E eu vou pegar inverno, eu vou pegar verão. Então, assim, como compor isso? E eu comecei realmente a olhar dentro do meu guarda-roupa o que eu teria que se encaixasse nessa praticidade. Uma mala, ou um guarda-roupa e uma mala funcional. Exatamente. Essa é a palavra que define uma mala para uma viagem dessa, né?
Você tem que ser criativa e ter funcionalidade. E uma coisa assim, o que tem a ver também com você naquele momento? Você começa a ver roupas que te representaram uma certa época, que foi super bacana, mas hoje, eu tô com 45 anos, vou fazer 46. Já tem roupa que você fala, gente, não cabe mais. E não é que eu estou velha, né? Que, não é isso. A gente amadurece, a gente tem, sabe, um outro olhar, um olhar diferente para si mesmo também, Mas, né? Camila, a roupa, eu não acho que é só uma questão de ir para aquele lugar, estar bonita. Para mim, roupa é sempre uma maneira de se expressar. Eu sempre olho assim. É seu cartão de visitas, né? Lógico. É a primeira impressão da pessoa, né? Exato. E é isso, pra mim a roupa sempre foi uma maneira de... E eu já passei por tantas fases também, todas nós. Então assim, não é a idade, eu acho. Eu acho que assim, uma fase eu tô mais romantiquinha, então eu quero sempre vestido, só vestido. A outra, que é a que eu mais vou, é do conforto, da funcionalidade, estilo meio rock and roll, é a que eu... sempre tô, né? Não, mas ela... uma metamorfose de realmente de eu viradas. mudo muito. Nós somos uma metamorfose ambulante. Somos todas. Mas o que você comentou, realmente, o que a gente veste, não é porque assim, eu vou colocar essa roupa e vai ficar feio em mim, porque é o meu corpo, ou porque isso, porque não me representa mais. É isso. Né? Não me vejo mais. Foi até engraçado vindo pra cá hoje, e eu hoje, pensando no primeiro programa, eu pensei, como que eu quero me apresentar para as pessoas nesse programa? Sim. E eu já me apresentei do jeito que eu quero ser agora. Eu tô numa transição na loja, convivendo muito mais perto de roupas, então eu conheço muito mais sobre tecidos, sobre caimento. Então, assim, minha cabeça mudou muito nesses 2 últimos anos trabalhando lá na Sims. Te ver com uma t-shirt já é assim. Então, t-shirt era impensável pra mim. E hoje eu adoro t-shirt com calça jeans. Só que o que eu gosto? Eu gosto de dar esse fashionista um pouquinho mais. Então, assim, porque eu acho que combina com essa minha fase agora. E eu com 30 anos, eu não achava que isso combinaria nunca. Eu com t-shirt com 30 anos. Nunca. Né? Nem há 2 anos atrás também não precisa. Mas e eu acho que é legal a gente sempre assumir que assim, agora eu sou assim, mas amanhã pode ser que eu mude de novo, enfim, né? Eu falo uma coisa, diria assim, o saquinho de felicidade é seu. O que te faz feliz? Sim. Entende? Então, assim, eu entendo que a gente se inspira, e aqui é para se inspirar, mas é você olhar uma peça que vai te representar naquele momento, com uma outra que vai te... Entendeu? Então, e se você tá feliz assim, tudo gente, bem. é sucesso. Né? Então, assim, e pra tudo na vida, né? É trabalho, é casa, é família. Você tem que estar feliz. E a felicidade não vem aqui num pôster que você lê, isso sou eu. Não. O que é pra você? Porque é diferente seu saquinho de felicidade. Entendeu? Nós temos desejos diferentes. Toda a nossa bagagem. Então, é muito importante. Então, quando você olha, você tá se sentindo bem, sucesso. Exatamente. Não tem como e nós vamos errado. acompanhar a sua mala. Agora sim. a gente vai olhar com outro olhar também as fotos da Camila. A responsabilidade. Mas foi difícil, mas foi legal. Eu acho que eu tô conseguindo comparar. Isso é interessante. Você tem que fazer um planejamento. Certo. Né? Então, eu montei looks. O que isso dá com isso, certo. sabe? Tentei não levar muita estampa, né? Porque aí, ou uma ou outra coisa, um detalhe. Certo. Então, cores mais assim, que vão me favorecer, mas que são também peças coringas, né? Então, você começa a pensar. E aí que a viagem já começa a acontecer. Muito legal. Né? Isso é que é legal. Kai, você liga muito assim, linka o seu look com o lugar? Porque eu, como boa pisciana, viajo, né? Viajo antes de viajar. Então, por exemplo, quando eu fui pra Grécia, eu já imaginava uma calça branca, bem fluida, e uma bata azul, aquele azul Tiffany da cor do mar, sabe? Assim, você liga. Sim, lógico. Muito porque legal, né? como você planeja, Sim. você vê mais ou menos quais são os lugares de praia, lugares de montanha, lugares assim, mais urbano e tal. Então você fala assim, bom, isso daqui é legal pra tal, não sei o quê. Isso aqui, entendeu? Então você também já vai fazendo uma pré-seleção. Uma associação também com o lugar, com as pessoas. E lugares estilo, que você vai, o estilo de cada local. Por exemplo, né? vai ter dias assim, que eu vou andar o dia inteiro. Então, o que é um casual mais, assim, confortável, mas que eu também sou uma pessoa que eu gosto de estar vestida bem. Não sou uma pessoa que eu vou ficar largada. Não, mas eu gosto de ter aquele toque, aquela coisa. Como que isso vai me proporcionar dentro da mala, né? Exatamente. Então, essa mala inteligente, você tem que pensar bem. Mas é interessante você olhar pro seu guarda-roupa
com um objetivo diferente. É muito. Deve ser Isso te incrível. tira da zona de conforto. certeza. Viu? Você fala, não, você sai. E você acha que você vai querer adquirir peças na viagem ou você não tem isso em não você? tem como assim? não, né? Não tem como não. Não, eu não precisa ser um detalhe em cada lugar, com certeza. com A gente leva certeza. aquele brinquinho ali do tal lugar, sim, uma tá pashmina certo. dali. Porque aí você tem, né, Acrescenta e a traz pra você. recordação, né? Exatamente. Então, e assim, é uma memória afetiva. Sim. Então, quando aquele brinco que eu comprei em tal lugar, É. eu poder usar depois, você fala, Se nossa, que lembra. legal, É. que é bacana. Eu sempre tive muito isso. A Adri, a gente tem um problema, né, Adri? Ela vai viajar, ela quer trazer a vida. Sim, não. Mais um pouco das malas, eu já controlei Eu acho muito que eu ela. já não sou mais assim. Eu ufa. acho que, na verdade, essas são as viradas da vida que transformam a gente. É. E essa minha última virada, minha última transformação, eu acho que me trouxe... Conta por que ela Ô, falou Camila, isso, ó. Eu já trabalhei muito aí, eu tive muito. A Cis, nossa, aí a É verdade. Simone, a gente já trabalhou muito ali na Dri. Uma vez a gente foi pro Chile juntas, e eu falei, Dri, passa aqui na loja que a gente vai pro aeroporto daqui. Sempre muito ligada, sou acelerada. Então, fui E pra eram, loja. acho que 3 dias, um final de semana. Era um feriado, acho que uns Era um 3, 4 é. dias. Mas enfim, eu tava com a minha malinha ali, não precisava nem ser 23 quilos naquela época, nem era, mas compacta, funcional, pensada, super alinhada. Tô lá esperando, trabalhando. Daí a Adri, nossa, eu acho que eu vou parar aí na minha avó, então eu vou parar aqui. Eu falei, nossa, mas chego lá na minha avó, que é na rua da loja, 3 malas, não lembro. Não, gigantes. era uma mala, mas era a de 32 quilos. Não era uma. A gente deixou uma Era lá. uma de mão, então uma menor. Você contou? Olha, me entregando. Você Eu contou? tirei. Falei, você abre as duas e transforma em uma, você não vai usar metade. Deixou metade Aí dos eu meus deixei saltos. falei, vó, vou deixar tudo aqui, fica tranquila, ela não vai precisar. Na volta, ela passa e pega. Ela, sim, mas e se? Eu falei, não precisa. Mas não precisa ir tão longe, né? Na praia aqui também. Vamos, no feriado também, vamos pra praia. Aquele porta-mala, não cabia nada. Um feriado, 3 dias. Uma mala só de salto. Adriana, não vai precisar, vamos deixar aqui. A gente passa em algum lugar. Não, mas eu sofria muito de FOMO, né? O Fear of Missing Out, algum look. Entendeu? E se eu acordar aquele dia Isso, que só exato. aquela roupa vai funcionar, vou ficar de mau humor o dia inteiro. porque aquele- Exatamente. Não, Eu tinha. é. Mas, olha, é uma libertação não ter mais isso. Porque eu vou te falar, eu era presa a. Meu Deus, eu vou precisar desses 3, 4 saltos. Não, eu não vou. Hoje eu tenho uma tranquilidade. E assim, até, eu não sei se eu já falei isso, mas vindo pra cá, eu ia vir com um super salto. Eu tava saindo de casa, eu falei assim, não, eu vou comer o sapato baixo. Eu quero estar tranquila. Hoje, eu prezo muito o conforto em primeiro lugar. Uhum. E óbvio que é o que você disse, a gente quer estar fashionista, quer dar o Tem nosso que tá toque. bonita tem que também, tá não é bonita. assim, né? Mas eu acho que o conforto em primeiro lugar. Se você tá desconfortável, você pode estar no melhor lugar do mundo, no mais top. Não adianta, né? E vamos falar um pouquinho desse projeto, dessa nossa parceria do Trip and Tough. Eu acho que você trouxe algumas imagens, porque é Trouxe. bacana o pessoal verdade. de casa também ver o seu olhar, um exemplo Sim. do seu olhar nas viagens. Vamos colocar aqui, por exemplo, tá? Bom, essa aí foi. Acabei de voltar, né? A gente Certo. ficou um mês no Havaí. E foi muito interessante o Havaí, porque eu tinha uma ideia errada do Havaí, tá? Ah. Isso não vê nenhumas dicas, né? Você vai pesquisar sobre Havaí, mas ninguém te conta exatamente. Que eu acho que é essa ideia que eu tive com a Trip and Tough. Aqui eu tô andando em cima de uma cratera de um vulcão, que foi sensacional. Uma experiência. É uma experiência incrível. Isso foi em Big Island, tá? Que é a maior ilha do Havaí dos vulcões, né? Isso é um parque. E é muito interessante, porque eu não tinha ideia de que cada ilha no Havaí tem uma particularidade diferente. Então, se você vai para Maui, ela tem uma natureza, umas praias, são os resorts. Inclusive, eu tava lá quando teve o incidente em Lahaina, que também foi uma outra... Foi horrível, assim, enfim, muitas famílias, mas eles eram foi a antiga capital do Havaí, foi em Lahaina, depois foi para Honolulu, e carregavam uma cultura, sabe, muito americana da capital, uma coisa até meio country, meio americano, que quem sabe mais ou menos aquela Route 66, mistura um pouco com praia. E isso é levado um pouco para Maui. Então você fala, caramba, eu não sabia que o Havaí era assim. Só que quando você vai para Kauai, é a ilha mais assim,
mais nova, que cada ilha foi formada como uma erupção de vulcão, que eu também não sabia. Mas Kauai é lindo, é uma natureza que parece assim que você tá em outro lugar que não é Havaí. Então, assim, você explora outros destinos. Aí você vai para Oahu, onde tem Honolulu, que é uma parte que parece muito Miami, incrível, tem vários shoppings. Mas também tem as praias lindas, onde tem todos os campeonatos de surf e tal. Eu não tinha ideia disso. E ninguém te explica nessa essência, né? Então, nas minhas fotos, o que eu vou mostrar na Trip and Tuff é esse olhar diferente de cada destino, poder passar para a pessoa que vai escolher o Havaí, mas outras poder opções. falar assim, eu tenho amigos que ficaram só em Oahu. Eu falei, mas eu nem sabia. Então, assim, antes de você tomar uma decisão, um investimento, que é uma viagem, é se conectar com a essência. Falta a essência, a informação há, mas essa essência de passar, às vezes acaba passando despercebido. Eu acho que o Havaí aqui, ele é um bom exemplo daquilo que eu quero mostrar. Todo mundo sabe o que é a Grécia, mas é a essência da Grécia. Entendeu? Então, esse olhar diferenciado para o destino. Não só um bom restaurante, uma praia legal, isso também. Para rechear, vamos dizer. Isso. Mas é uma energia, alguma coisa que você sente que você busca. É essa parte de se conectar mesmo com o seu destino. Pois é. Eu acho que você vai passar muito isso na sua... Quando você tem assim, você nunca foi em algum lugar que você falou assim, nossa, eu vou falar pra fulano pra vir aqui. Mas o ciclano, o beltrano, acho que não tem nada a ver com eles. Não é? Então... E onde você acha isso, né? Tu não acha isso escrito em nenhum lugar. É verdade. Então, eu senti essa oportunidade de passar. Tudo bem que através do meu olhar, mas... Como eu sou uma usuária desse tipo de produto, poder passar um pouquinho mais, uma etiqueta de instruções, sabe? Muito algo assim. Bacana. Então, um selo Camila Moretti aí, eu vou seguir com certeza. Tem mais, né? Tem. Eu trouxe algumas. Então, aí foi uma viagem para Singapura, foi muito legal. Porque Singapura traz uma história, que é isso que eu acho interessante, todo destino que você vai entender a história, né? Sim. Era um lugar realmente, assim, jogado às traças, e que hoje é uma potência. E tem um episódio muito interessante. Eu fiquei num bairro indiano lá, e tava tendo uma comemoração indiana, uma comemoração religiosa. E tava cheio de gente comendo na rua, não sei o que. Eu falei, nossa, sabe quando você imagina assim, no dia seguinte, isso aqui vai estar tudo cheio de lixo, porque parecia, sabe, bem aquelas partes de São Paulo que você fala, nossa, nem passou aqui ninguém pra limpar. No dia seguinte não tinha negocinho de papel. Aí cultural, você pensa, né? Nossa, como que... foi uma cultura que foi modificada. Não era para ser assim. Então te abre um olhar... te abre um olhar de cidadão, de países, sabe, o que eles fazem lá? E você, como um cidadão, se transformar como, sabe, uma parte educativa. Singapura, para mim, foi um dos lugares mais, assim, lindos, estruturados. Eles têm um problema de espaço físico. Né? Então, aí que é ressignificar, que a gente está falando, né? Eles têm jardins suspensos, os prédios, eles usam as sacadas para plantar mesmo as plantas. Então, você vê, são florestas verticais em edifícios residenciais. Olha a criatividade, né? Então assim, não é para parar no primeiro desafio, né? Exatamente. Então, e você tá passeando numa cidade, tá curtindo, tá realmente aproveitando essa gastronomia e tá tendo esse aprendizado que você, nunca pensei. Então, Singapura me representa muito isso, de algo que não era para dar certo e deu super certo. Acho que tem uma que eu... essa é. Então, esse foi Mas e aí, Ká, você pensou assim, vou encontrar um elefante, vou pôr essa saia vermelha. Vou falar do look. É isso que você lógico. Assim, ele vai me ver na foto, né? Então, essa foto é uma foto muito interessante. Primeiro porque a África nunca esteve na minha lista de prioridades, tá? E eu tive amigas que foram, tal, não sei o que. Eu falei, puxa. Aí eu falei, quer saber? Aí eu tenho... O meu aniversário é perto, né, depois do Natal. E aí, como dezembro não tem eventos, eu sempre viajava no meu aniversário. E aí eu pude ter a oportunidade, né, de passar em vários lugares interessantes. E nesse dia, era o dia do meu aniversário, né? Assim, já era a virada para o meu aniversário foi dia 25 de dezembro, esse dia. E esse dia foi muito legal, porque eu estava tomando um vinho, né, com o Ricardo, meu marido, e eu escutei um barulho.
Eu falei, o que é isso? Quando eu fui ver, era um elefante que Nossa, tava do lado. Eu te dou os parabéns, Camila. Meu Deus, eu Ricardo, eu não precisava de nossa, você contratou, né? Veio aqui, né? E foi muito interessante, que foi inusitado, foi Sim. algo assim, eu sou uma pessoa assim, dificilmente eu choro, sabe? Aham. Não por não ser emotivo, mas esse dia me deu uma coisa. coisas simples Sim. te dão felicidades, É. né? E eu acho que nem a gente fala da virada, mas pequenas viradas Sim. fazem também uma mudança radical na sua vida. As pessoas olham pra mim e falam assim, você largou tudo pra viajar, mas tudo bem, é uma mudança extrema, mas as mudanças extremas também acontecem com pequenas situações. Sim, e uma sim. delas, assim, foi essa. A gente estava super cansada, de repente eu vi o elefante. Eu vou falar algo que aconteceu dentro Sim, de mim. Sabe? olha, Eu olhei e falei assim, incrível. gente, foi muito incrível. E é um Incrível. destino, assim, que eu super recomendo também. E que vai estar lá no Trip and Tuff. Está na minha wishlist. Ó. África tá ali. Me arrependi de não ter ido É, antes, sério, mas essa arrasou. foi muito legal. Tem mais alguma? E ou tem mais vai uma ter que eu mais trouxe, uma? Vamos que ver. inclusive foi algo que você fala, vai dar tudo errado e não deu. Não deu, vamos Tá. ver. Vamos lá mudar. Aqui. Ah! O que foi? Essa aqui, na verdade, a gente estava na Tailândia, né? Ah. E eu fiquei 40 dias na Ásia e nós estávamos em Bali, na Indonésia, e voamos para Tailândia. Na Tailândia, a gente estava enfrentando uma tempestade tropical. Nossa. Ou seja, não dava todas as ilhas que a gente, né? As O roteiro praias, que você ia fazer? acabou. O roteiro acabou porque estavam sendo resgatadas as pessoas e estava tudo assim destruído. E eu falei, e agora? Acabou minha viagem? E eu tinha, numa passada lá em Bali, a gente encontrei com uma belga. E ó, você vê como as coisas são inusitadas, né? Antes desta viagem, eu tinha encontrado com uma belga que estava lutando Muay Thai, estava treinando. E ela me deu uma super dica. Ela falou assim, faz o seguinte, na Tailândia, vá para os lugares típicos e tal, mas você não pode deixar de ir para Koh Lipe. Koh Lipe é um lugar que nenhum turista praticamente vai e conhece, que é o sul da Tailândia. Você pega um ônibus, sério, ela falou, você pega um ônibus e desce. e desce. E essa dica, antes dessa viagem, não pensei que eu fosse usar. Como não tinha avião, não tinha nada, eu cheguei, estava tendo a tempestade tropical. Eu falei, quer saber? Fui de ônibus, a cadeira tem massagem, e cheguei numa ilha paradisíaca, que é Koh Lipe. É uma ilha que é composta por 3 praias só. E assim, gente, foi assim, eu não tinha nem o que falar. Olha, o paraíso. água. No caos, em meio ao caos. Eu falei, eu tô aqui. Então, assim, Camila. você tá vendo, quando você acha que vai dar tudo errado, não dá. É isso. Tem que Então, sempre olhar o... Olha, pra calma, frente, ter é ter calma. calma. Mas certeza. é isso. Com essa energia da Camila, esse, Não dá, né? não, A gente essa tem que ter mais viagem. Uns... Será que a gente socorro. consegue fazer um itinerante junto com ela? Nossa, vamos pensar. Vai ser o maior prazer, Mas, gente. Ah, legal, Eu tenho certeza incrível. que você vai inspirar muita gente. E assim como você sempre me inspirou, e esse papo, né, Não, pode foi- comprovar isso. Foi eu falei muito que ela tinha legal. um bom Não, papo, a gente. tudo. A Simone já tinha Já dito, tinha mas a gente já cantado a conversou num jantar também. Eu tinha certeza que É. ia render muito bem. E a Eu gente queria- já tá mais nos finalmente, Isso. né? Então, Eu queria falar assim, porque a gente é o nosso podcast número 1. Eu Certo. queria, assim, eu vou agradecer muito por você ter topado essa aventura com a gente. Mas eu acho que a gente vai sempre terminar assim. Vou fazer um jogo rápido aqui Tá. com você, só pra você inspirar mais um pouquinho. Sei lá, vou te pedir uma música. Bom, eu sou das antigas, na verdade. Sim. Eu tenho a alma de, Sim. né? Eu gosto muito de classic rock, então eu sou apaixonada pela Janis Joplin. Tem uma música que quando eu coloco, de verdade, eu acho que todos os problemas ficam assim, ó. Eu dou uma viajada, que é a Maybe. Certo. Essa é incrível. Quando você pega a voz daquela mulher, você fala, nossa. E ela, assim, pra mim, me inspira muito na questão, assim, de arte. Ela foi num momento muito disruptivo. Então, ela É. trouxe uma novidade. Então, é isso que eu mais gosto dela. Sensacional. Essa pergunta pra mim seria muito difícil, porque eu tenho uma música por hora. Ah, mas da minha vida. Eu gosto de música, mas... Mas tem muito mais. legal. Um filme, uma série. Olha, eu vou falar... Tem um filme, que eu li o livro, né? Ah. O Comer, Rezar e Amar. Legal. Eu acho, assim, o livro é interessante. Eu, inclusive, fui naquele xamã do filme, que que fui incrível. consultada. Nossa, foi vai ter que ter uma parte muito. 2 esse Ah, podcast. né? Vai ter Tem que ter uma parte bastante 2. coisa. E isso me inspira muito. Eu acho que para pessoas que gostam de mudança e querem fazer ou querem ressignificar alguma coisa, esse é um filme
junto com o livro, tá? Não, Porque eu acho que o livro Incrível. tem muitos insights, assim, interessantes. Muito que legal. o filme não consegue mostrar, né? E pra gente finalizar assim, uma dica rápida que a gente também vai deixar, um conselho pra quem quer fazer a virada, começar a virada a partir de amanhã, por exemplo. Olha, vou até falar para o pessoal, mas assim, eu acho que é pensar, é ver o que te conecta e não ter medo de mudar, porque a mudança ela vem, como a gente falou, né? A mudança ela vem e você vai saber a hora certa, né? A questão de time que tá ganhando não se mexe, às vezes mexe sim, mas mexe aqui dentro. Né? Ah, bacana, Camila, perfeito. Nossa, eu tô muito feliz. Eu vou Muito deixar legal. uma também, que eu acho que é a gente pode tirar isso aqui de tudo que a gente falou, que é prestar atenção nas pequenas mudanças. Sim. Que fazem grande diferença ao longo da jornada. Com Essa certeza. é a minha dica. Na verdade, eu acho que acaba resumindo um Isso. pouco de tudo, né? Assim, não tem regra, a vida não vem com manual. Então, eu acho que a gente tem que fazer o que é o não ter medo. Não vai lá, faz. Se der errado, você vai se levar. Acredita. Dá tudo certo no final. Vai dar sempre, tudo certo. Sempre. Você vai aprender. No mínimo, você vai aprender alguma coisa. Exatamente. Cá, muito obrigada. Imagina, eu que viu? Foi agradeço. uma Ai, delícia. obrigada, eu adorei. Querida, Foi não tem incrível. como. Obrigadão. Não tinha como isso não aí. vir. Arrasou. Obrigadão. Legal. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada. gente. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.